Pode falar? Meu nome é Elizabeth Guever e todos me conhecem por Prof ou por Betinha. E eu vou falar sobre a minha infância. Eu tô com 62 anos, já tô na terceira idade. E assim, o que eu quero falar assim, é uma coisa assim, eu tive uma infância privilegiada, porque assim, eu sou a terceira de três, sou bebê no caso. Então, tinha meus irmãos, nós morávamos num chalé, uma casa lá em Porto Alegre. Era um chalé verde, eu lembro muito bem. E nós tínhamos um pátio imenso. Nós tínhamos o lugar que a gente brincava. E mais atrás tinha, assim, todas frutas e... Aí tinha muita coisa. E eu me lembro, assim, que nós brincávamos, e hoje eu questiono muito isso, porque eu tenho um neto de 7 anos, que as brincadeiras deles são muito diferentes das nossas. E quando eu digo que tive uma infância privilegiada, assim, por morar em casa, né, no tempo que a gente podia brincar em rua ainda, né, os pais da gente permitiam, era uma zona de classe média baixa, e era uma rua assim secundária, então não passava muitos carros, até porque as pessoas ali não tinham muitos carros. E eu me lembro assim que eu brincava muito de mãe d'água. Eu me lembro assim, até hoje das minhas amigas de infância, que eu carrego ainda hoje. Eu me lembro nome, sobrenome, me lembro da Marisa, me lembro da Ivone, várias. Mas eu me lembro assim que eu era mais quietinha de nós três. O meu irmão tinha uma turma, a minha irmã tinha uma outra turma e eu tinha outra turma. E era tudo lá na minha casa. Então, às vezes, tinha 20 crianças, 15 crianças brincando no nosso pátio. Então, assim, ó, brincadeiras mil, trepar em árvore. Todo dia eu trepava em árvore. Nós tínhamos cinamons frondosos, assim, fazia casa lá, tinha a casa do Tarzan lá em cima, eu era a Jane, claro. Então, assim, ó, eu me lembro assim, das guerras que a gente fazia, também não daquelas frutinhas que dão no cinamomos, aquelas que grudam. Pega-pega, isso, pega-pega, exatamente. Então eu brincava muito também de atirar pega-pega. E a brincadeira que eu mais gostava, além de correr, que mais tarde eu vim ser professora de educação física, justamente assim, eu morava do lado de um colégio. E eu trepava numa árvore que ficava assim, nós tínhamos um cachorro também, um panca forte. E a gente montava, assim, ele era um pastor alemão, parecia um leão, assim, as pessoas tinham muito medo, mas ele era manso, nós trepávamos nele, brincava, e o Panca era super amigo. E eu tinha uma árvore que eu enxergava o pátio do colégio estadual, eu morava do lado do colégio estadual, o Seus Alunos. E toda a minha influência veio da minha infância, porque eu adorava ver as aulas de educação física daquela professora, me lembro do nome dela também, não fui aluna dela, porque nós estudávamos em colégio particular, que ficava uma quadra da nossa casa. E o colégio público era do lado da minha casa. E eu ficava horas vendo a professora de educação física dar aula para os alunos, né? E ela usava um cabelo, assim, me lembro tudo dela, assim, era magrinha, querida. E teve uma influência muito grande no eu ser grande. Quando eu cheguei, eu já sabia que eu queria ser professora de educação física. Com 14, 15 anos, eu quero ser professora de educação física. Nunca pensei em outra coisa que não fosse ligado à atividade do corpo, né? Jogo, adoro jogo até hoje. Hoje eu tô mais no jogo de carta, né? Mas naquela época eu jogava tudo. Era handball, era bolita. Meu irmão tinha jogo de bolita, e a gente riscava assim. Eu era horrível naquilo, mas. Então nós tinha assim, além de assim, ter uma família muito unida, meu pai e minha mãe, também sempre deram muita força por esporte. Então eles jogavam nos gondoleiros, o pai jogava bocha, a mãe jogava. A gente ia, eu me lembro assim perfeitamente das torcidas que a gente fazia pro pai e pra mãe. Nós sempre junto com eles. E essa casa que a gente tinha uma garagem grande, que o Panca dormia lá dentro. Nós tínhamos uma mesa de ping-pong. Ah, não assim, não era uma tábua, era uma mesa oficial mesmo. E como eu sempre fui a menor dos 13, de tamanho também, eu fui crescer lá pelos 14 anos. Também não sou alta até hoje, mas eu era muito esmirradinha, pequenininha. Meu pai botava uns tijolos, assim, aqueles tijolos assim, e eu tinha que. Eles tinham que. Meus irmãos não queriam que eu jogasse, claro, né? Ela era de pequenininha, né? Ela ficava na mesa, assim. E o pai me lembra assim, ele colocava os tijolos e eu batia a bola e os meus irmãos tinham que me deixar jogar com eles, mesmo que eles não quisessem. Então, tu vê, além de um pátio imenso, eu tinha uma mesa de ping-pong na minha casa, entendeu? Então, assim, era todo mundo na minha casa.
E assim, me lembro também, assim, as nossas brincadeiras, assim, era muito assim, as gurias, era fazer fogãozinho de tijolo também. As comidinhas, a minha avó brigava comigo, porque às vezes a gente pegava as pétalas de rosa, que não era para pegar, tinha que pegar só as do chão, mas nós pegávamos umas outras. Eram as comidinhas, então era aquela coisa que a gente fazia, aquelas escadinhas que a gente. Então a gente brincava de casinha, de boneca, que hoje eu não vejo que as crianças brincam mais disso, entende? Eu me preocupo muito com isso, com o que vão ser os meus netos lá na frente. Porque assim, eu vivi esfolada, eu batia meu dedão, porque eu pulava corda, muita corda, eu jogava sapata, eu jogava muita sapata. Então, tipo assim, eu me considero uma privilegiada por ter tido a infância que eu tive. Meus pais me proporcionaram isso. E assim, naquela época não tinha televisão. A televisão, eu me lembro, eu tinha acho que uns 6, 7 anos, quando veio a televisão e veio preto e branco. Aí uma das primeiras pessoas a ter televisão foram nós. Então, chegava assim de tardezinha, havia todos os amigos nossos lá para casa para ver a telenovela, o desenho. E eu me lembro até hoje da propaganda que dizia assim: tá na hora de dormir, não espere mamãe mandar. Um bom sono pra você e um alegre despertar. E aquele bonequinho, ele era redondinho assim, triângulo assim, e ele apagava a velhinha. Eu me lembro disso até hoje, a TV Piratini, as primeiras imagens assim. E eu me lembro que a gente ganhou essa televisão a custo caro, foi uma época assim que o pai não estava tão bem de grana. E foi um presente de aniversário,